Saúde está de volta e o papo agora é dieta para emagrecer. Muita gente nessa época do ano quer perder muito rápido aqueles quilinhos a mais. E a dieta em alta é a low carb, menos carboidrato e mais proteína no cardápio. Mas pega leve, nada de fazer loucuras. Pão, bolo, massas, farinha branca está riscada do cardápio da Gabriela há muito tempo. Em casa, só alimentos integrais, mas na medida certa. Até um grande prato de arroz integral e quinoa engorda, né? Se tu não souber quantificar o que é para comer. Lição que Gabriela aprendeu depois de fazer uma reeducação alimentar. Se eu voltar a comer do jeito que eu comia... E como é que era o jeito que tu comias? Eu comia um pouco mais desenfreado, né? Então, assim, comia até achar que eu estava satisfeita. Agora é uma nova fase. E para manter o peso, que nem sempre é fácil... Eu cuido, a quantidade de carboidrato eu acho que ela é um dos pilares da manutenção de peso. O carboidrato aparece numa grande quantidade no açúcar, nos alimentos à base de grãos, como pães, arroz, massa. Também é encontrado nas frutas e nas leguminosas, como feijão, lentilha. Nas verduras e legumes, nós ainda temos o carboidrato, mas numa quantidade menor. O nutriente no organismo se transforma em glicose, que é fonte de energia para o corpo. Ele é muito importante para as realizações das nossas tarefas, sejam elas motoras, intelectuais, porque sem isso a gente vai ficar com muito pouca energia. A tradicional pirâmide alimentar recomenda numa dieta normal o consumo diário entre 40% e 60% de carboidrato e de 10% a 15% de proteína. Mas quem quer emagrecer precisa mexer nesses números. Para Gabriela se livrar dos quilinhos a mais, foi preciso seguir uma dieta de 28% de proteína e 40% de carboidrato. Perdeu cerca de 5 quilos em 4 meses. Eu passei por um longo período de reeducação alimentar e ainda hoje, de tempos em tempos, vou lá na Nutri, peso, meço, reorganizo, digo que fiquei com fome de tarde, como é que a gente pode fazer, né? A nutricionista explica que uma dieta com menos de 45% de carboidrato já pode ser chamada de low carb, diferente daquelas que são radicais. Tiram o carboidrato do prato e aumentam as proteínas, uma alternativa para perder peso de um jeito bem rápido. Dieta sem carboidrato, funciona? Funciona. Temos que pensar que quando a gente reduz o carboidrato ou tira o carboidrato, a gente vai ter que aumentar alguma outra coisa. O lipídio da dieta, que eu não recomendo, porque tu vai ter outros danos cardiovasculares. Que seriam as gorduras. As gorduras. Ou tu aumenta a proteína, que é o mais comum. Este aumento da proteína tem uma vantagem enorme, que ela dá muito mais saciedade. No momento que eu não ingiro carboidrato, o nosso corpo entra numa rota metabólica que se chama gliconeogênese, que é a quebra de proteína e gordura em glicose, e isso acelera muito o metabolismo. Então a queima de gordura ela é mais intensa. Os efeitos do cardápio hiperproteico causam muitas discussões. Uma delas é a possibilidade de sobrecarregar a função renal. O rim é responsável por filtrar e diminuir as toxinas do sangue. Este médico nefrologista afirma que não existe estudo a longo prazo avaliando o impacto das altas quantidades de proteína nos rins de quem não tem doença renal. Mesmo assim, ele entende que podem existir alguns riscos. Como nós sabemos que o aumento da ingesta de proteínas causa um aumento na filtração dos rins, esse excesso faz com que ele trabalhe mais. Essa hiperfiltração, em todos os estudos mostram, né, que há um declínio então dessa perda da função renal. Então nos daria pelo menos uma lógica, né, de pensar que excesso de proteínas não seria benéfico, né, e por um tempo prolongado aí poderia futuramente, né, em longo prazo, coisa para daqui a 10, talvez 20, 30 anos, né, causar uma perda progressiva da função renal. Nada que seja assim um mês, 2 ou 3 ou 6 meses de dieta mudassem, mas nós sabemos aí que provavelmente no longo prazo isso tenha um efeito inadequado. O segredo para manter vida longa e cheia de saúde pode estar numa dieta equilibrada. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então fazer uma dieta mais saudável, que é aumentar um pouquinho a proteína, mas diminuir o carboidrato, mas não tirar completamente. A dieta low carb pode ter prós e contras. Existem milhares de estudos sobre os benefícios de uma dieta low carb. Quase todos eles estão relacionados, principalmente assim, ó, com a diminuição
da insulina, com a diminuição da glicemia e a diminuição dos triglicerídeos. O que pode acontecer também, às vezes, é que baixa o HDL, que é o colesterol bom, porque o corpo precisa se organizar para isso. Então, às vezes, uma grande quantidade de tempo faz um aumento do colesterol e uma diminuição do HDL e colesterol, que na verdade são coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Por isso, a rotina de exames não pode faltar no cardápio de quem segue a dieta para emagrecer. Para avaliar a função renal, é indicado o teste de creatinina, que é bem simples. Mas tem outros exames talvez menos solicitados, né? Um exame comum de urina pode detectar também a presença de proteínas ou sangue na urina. Eventualmente a proteína na urina pode ser já um sinal, um indício de que haja hiperfiltração no rim, de que haja uma doença renal, mesmo que a creatinina, os outros exames estejam aparentemente normais. Existe um outro exame que é a microalbuminúria, que também é uma fase anterior à da proteinúria, ele detecta uma pequena quantidade de proteínas na urina. Para perder peso sem perder saúde, vale investir na dieta individualizada. A fórmula para emagrecer é baseada num cálculo feito a partir do peso, altura, idade e característica de cada pessoa. Gabriela segue direitinho a receita da nutricionista e aprendeu a usar a balança para não errar na quantidade dos alimentos. Eu sou meio Caxias, assim, né? Então, a banana e tem banana. Então, quantos gramas de banana? É 50 gramas de banana, é 100 gramas de banana, corta o pedaço da banana que sobrou e bota e pesa e come aquilo. A low carb, eu acho que é a dieta que entra também na baixo índice glicêmico, sendo que a de baixo índice glicêmico teria sim um pouco mais de carboidrato, mas as escolhas de carboidratos de digestão lenta fazem com que eu tenha o mesmo resultado de perda de peso do que a low carb. Índice glicêmico é a velocidade em que o carboidrato leva para se transformar em glicose. Fica ligado no índice glicêmico. Também muito importante, não adianta comer, por exemplo, de arroz branco, né? Se tu controlar a quantidade e não controlar a qualidade, pode ser um tiro no pé também. Arroz branco e todas as farinhas brancas estão na caixinha do índice glicêmico alto. Por isso, prefira sempre os alimentos integrais, porque tem índice glicêmico menor. Porque aquele carboidrato de digestão lenta vai demorar mais tempo para virar açúcar no nosso corpo. E ele não vai fazer com que o nosso corpo faça um pico de insulina. Porque o pico de insulina, o que faz? Esse é o grande problema, porque o pico de insulina não só vai fazer uma hipoglicemia reacional, ou seja, eu como, faço um excesso de glicose e logo baixo, rapidamente, e essa queda faz com que a pessoa tenha mais fome, mais avidez por carboidratos, que é o que acontece com o doce. A pessoa que come doce é quase uma coisa compulsiva. Além disso, os alimentos de índice glicêmico alto, eles têm o poder de virar rapidamente gordura. O controle não é só no prato. A educadora física dá exemplo na academia. Quem malha precisa de carboidrato para ter mais energia na hora de fazer o exercício. Eu correlaciono muito com o nível de atividade física que eu tenho, né? Então, assim, se eu treino à noite, eu como carboidrato à noite, né? Às vezes para te dar energia para o exercício e às vezes para repor aquela energia que o exercício gastou. E para dar mais força na academia, entra o queridinho dos atletas, batata doce, um alimento saudável e com índice glicêmico baixo. Se ele é lento, ele vai virando glicose, a glicose entra na minha célula e meu corpo é capaz de consumir. Já as frutas têm índice glicêmico alto, mas são ricas em vitaminas e minerais, por isso não podem ficar fora do cardápio. Introduzir a fruta antes do exercício, porque ela vai ser utilizada como fonte de energia. Eu colocar a fruta junto com uma proteína que vai baixar o índice glicêmico dela. Por exemplo, à tarde, colocar um iogurte desses que tem mais proteína. Esses iogurtes gregos, eles têm mais proteína, comer junto com a fruta. Então é uma maneira de eu solucionar esse índice glicêmico maior. Gabriela descobriu que controlar o índice glicêmico e a quantidade de carboidrato só faz bem para ela. Comer uma fatia de pão integral no café da manhã, com uma porção de fruta e mais uma fonte de proteína, isso é um bom café da manhã. Uma proteína, por exemplo, um leite, um ovo ou uma fatia de queijo. Se eu comer no almoço uma colher de arroz integral ou seus derivados, junto com uma porção de carne e verduras e uma porção de fruta, eu tenho um belo almoço. E eu tenho mais carboidrato concentrado no começo do dia. E aí ter menos carboidrato durante a tardinha à noite, que é onde a gente já está gastando menos calorias. Equilíbrio no prato e exercícios. Uma combinação perfeita para controlar o peso.